Ligar 998 37 20 21 ou 999 67 66 94. Ascan. São 8h12 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, hoje quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. Para você que está chegando agora, muito bom dia. Para você que está desde cedo conosco também, muito bom dia, muito obrigado, seja bem-vindo, bem-vinda sempre aqui no Folha no Ar, primeira edição. Pelo nosso streaming de vídeo, você pode, inclusive aí no Face, na nossa página oficial, lá pelo Face você vai interagindo com a gente. Eu queria só registrar aqui, rapaz, no Face, um comentário, e tem vários comentários aqui no Face, a gente vai registrando ao longo aí do programa. O comentário da Yara Helena Ferreira. Bom dia, jovens. Oi, Yara, bom dia, muito obrigado. Será que você está com a imagem boa aí do programa? E a Yara e a todos os telespectadores aí do Face, muito bom dia. De volta com a entrevista onde recebemos aqui o Ricardo Manhães, estudante do IFE, criador e moderador do grupo Campos pela Democracia, hoje com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, estamos de volta e na pauta para agora prevista aí o poder das redes sociais na política real. Eu participei da Bienal do Livro de 2018, né? Bienal do Livro foi 2018, a última, no IFE, e tive a chance de fazer um debate com Roger Svartman, que foi aquele artista, aquele episódio polêmico no MAN, né, que foi tocado numa performance nu por uma criança no tornozelo, com o consentimento da mãe, performance artística, e gerou uma grande mobilização, né, contrária, sofreu lixamento virtual, já antecipando essa coisa que a gente está vivendo agora, e também com os jornalistas, mediada pelo jornalista Sinei Trindade, hoje está na Terceira Via, pelo jornalista Cláudio Leonora, da Rede Record, né, dos jornalistas que eu tenho um grande respeito, e o jornalista do Globo, Arthur Chechel. E eu, naquela Bienal, eu dei uma pesquisada mais a fundo no processo que iria desembocar na eleição de Bolsonaro através justamente desse tema que a gente está colocando aqui, que é o poder das redes sociais. Na verdade, esse poder, o poder do meio virtual, ele tem o seu primeiro grande passo no mundo da política real em 2008, com a eleição de Barack Obama, cujo lema a gente já repetiu aqui, Yes, we can, sim, nós podemos. Mas ainda em blogs, em Orkut, né? Não ainda em WhatsApp e em Facebook. Obama é reeleito em 2012, e você tem de 2011 para 2012, aí sim, o primeiro fenômeno mundial, a primeira mobilização de massa humana da história humana, a história do ser humano, né, que não é feita em nenhum quartel militar, não é feita em nenhum sindicato, em nenhuma escola, em nenhum templo religioso, mas nas redes sociais, que é a Primavera Árabe. Ela eclode no Oriente Médio, no norte da África, vários regimes caem, Gaddafi, acho que todo mundo lembra de Gaddafi na Líbia, sendo pego num túnel de esgoto e lixado publicamente, né? Temos aí a guerra civil da Síria, que está até hoje aí, né? Nós recebemos em campos refugiados sírios, acho que todos nós conhecemos, como isso teve consequência no mundo todo. E você teve, como o Ricardo falou, aí, movimento em contra-movimento, a resposta disso, que foi em 2016, a eleição do Donald Trump, e em 2018, a eleição aqui no Brasil, para o presidente da República, Jair Bolsonaro, movimento muito construído a partir das redes sociais.
Então, eu estou resumindo um período que vai de 2008 a 2018, em que a política na ágora virtual, né, ela alcança grande dimensão numa política real. E como que você vê isso, Ricardo? Como que você vê essa passagem nesses últimos 10 anos? Estamos 2 anos já depois, estamos em 2020. E qual você acha que é de fato esse poder? Ele tem limite? Ele vai chegar aonde? Então, Luiz, assim, excelente questionamento que eu vejo. Eu acho que o poder, ele é limitado, e esse poder, ele tem que ser trabalhado de uma maneira inteligente, mas ele é, sim, muito influenciador. A gente pode... não é impossível falar de poder das redes sociais nas eleições hoje em dia, esses últimos 10 anos, principalmente, sem mencionar as fake news, mas eu vou chegar lá. Hoje em dia, há um crescimento em relação ao uso de dados no Brasil. Eu não consigo te dar uma estatística precisa, mas há um crescimento, com certeza, não só no Brasil, mas a nível global. E com isso as pessoas vão ter mais acesso às informações, principalmente pelas mídias rápidas. A gente tem algumas operadoras fornecendo alguns serviços gratuitos de uso de dados para determinados aplicativos. E quando a gente recebe, por exemplo, uma notícia no determinado aplicativo, muitas vezes o nosso pacote de dados impede que a gente vá procurar a fonte original dessa notícia. Isso acontece muito. E, inclusive, foi mencionado, é uma menção que eu faço à professora Caitlin Moreland, da PUC-Rio, que mencionou isso, que me atentou a essa questão da política dos serviços gratuitos. Então, isso vai influenciar bastante, porque muita gente tem acesso a esses serviços hoje em dia. A gente pode mencionar as eleições, por exemplo, de 2014, há um impacto muito forte das redes sociais nas eleições de 2014 aqui no Brasil, as eleições presidenciais, principalmente em relação às fake news. As próprias eleições de campos, as últimas eleições municipais, tiveram também uma forte adesão das redes sociais, interferiram bastante no resultado final. E você mencionou a eleição do Trump e a eleição do Obama. No caso da eleição do Trump, por exemplo, de 2016, houve uma grande discussão em relação ao impacto das redes sociais, até pela questão das fake news, elas eram mencionadas constantemente pelo próprio Donald Trump e pela própria Hillary Clinton. E esse poder, embora grande, não é ilimitado. E é papel nosso saber como utilizar, e papel da justiça também, saber como modular isso daí. Porque a rede social tem um papel importante e é essencial, porque a informação precisa chegar para todo mundo. Mas o quanto de informação verdadeira está chegando para as pessoas, quando eu digo verdadeira, verificada, quanto de informação está chegando. A gente vive num mundo em que a informação é consumida muito rapidamente. Você lê um título de uma notícia e daqui a 30 segundos você lê o título de outra notícia e você vai consumindo informação. A gente não tem tempo para, de certa forma, criticizar, nos colocar entre aspas, na nossa cabeça essa informação, e passa para frente, e de repente quando você vê, você tem uma grande gama de informações juntas, levando a uma resultante que nem sempre é positiva. A gente tem casos de pessoas que foram linchadas e até mortas por questão de notícia que espalhou muito rapidamente. A gente tem um caso de uma senhora que foi atacada porque foi espalhado por aí que ela atacava crianças. E essa senhora tinha um problema mental e faleceu. Então, a rede social tem um papel muito importante, essencial, eu diria que definidor, mas não ilimitado. Você falou aí, lembrou muito bem, e nesse resumo que eu fiz lá na Bienal, eu citei, esqueci de fazê-lo agora, com o aspecto regional, que é a eleição de Rafael Diniz 2016, que também passa muito pelas redes sociais, né? É verdade, citei isso na Bienal, e foi no auditório ali, Cristina Bastos, no auditório do IFE, e estava inclusive o secretário de comunicação, Thiago Bealotti, que foi publicitário da campanha de Rafael em 2016, até eu usei como exemplo o Thiago, porque ele estava ali, né? Ele estava presente, e trabalhou muito com rede social. Foi uma boa lembrança, pertinente lembrança sua, e que eu esqueci de fazer aqui. Agora, você falou muito nessa coisa das fake news, e me parece
e o próprio Rodrigo Maia já falou isso em relação a esse movimento dessa neodireita que surge no mundo, que não são só Trump e Bolsonaro. Você tem Viktor Orbán na Hungria, você tem o Kaczynski na Polônia, você tem anterior o Duterte nas Filipinas, você tem eu acho que é o primeiro deles todos, que é o Recep Erdogan na Turquia. Eu tive a chance de conhecer a Turquia em 2010, quando ele estava chegando ao poder, né? E é engraçado, porque eu estive na Turquia, fiquei lá uns 10 dias, e percebi muito o que estava vendo na Turquia naquele momento que a gente está vivendo hoje no Brasil. Né? Enfim, mas me parece ser um movimento, e o Rodrigo Maia fala isso, muito bom em desconstruir, mas que tem grande dificuldade em construir. Você concorda com isso? Concordo absurdamente. É um movimento que busca desconstruir várias narrativas a partir das notícias falsas, mas em construir uma base. Porque é um movimento que vence, vamos colocar entre aspas, eu está vencendo no momento, ou venceu em 2018, com base na desconstrução do que foi feito até então. Mas não em construir uma base que busque, de fato, um processo que vai aprimorar a democracia, um processo que busca um Brasil melhor, mas em construir o que está acontecendo até agora. Foi aquilo que eu mencionei antes também. O movimento ele gera o contra-movimento. Há um movimento de ascensão dessas classes e essa política busca desconstruir isso. Ela não busca construir. Eu concordo absolutamente com o que você falou. Acho assim, que é uma fala extremamente pertinente e que define exatamente esse momento de uma maneira muito, muito específica. A gente também tem um fenômeno que é inegável, e ocorre tanto da direita quanto da esquerda, que é o fenômeno da bolha, né? A pessoa, o tal do algoritmo, a pessoa só passa a se relacionar nas redes sociais com quem pensa igual a ela, com quem acredita nas mesmas coisas, o que é muito ruim para a democracia, porque a democracia se dá justamente... Eu citei o exemplo da Ágora grega aqui, onde nasce a democracia, né, lá com Solon, em século V a.C., século VI a.C., que é justamente a convivência de contrários. Você ter na mesma ágora, no mesmo espaço, eu acho A, Cláudio acha B, Ricardo acha C. E todos têm voz, e a partir dali você toma as decisões. Nesse ponto, as redes sociais não são ruins por você só conviver com quem pensa igual a você? Exatamente. Você falou uma coisa interessante, que é a questão dos algoritmos. Quanto mais você consome determinado conteúdo, mais esses algoritmos vão te oferecer esse conteúdo. Então, se eu vou consumir um conteúdo de determinado candidato, de um determinado partido político, de uma determinada ala do espectro político brasileiro, esses algoritmos vão me oferecer mais conteúdo desse. A gente cria e fortalece essa bolha. Então, acho que é extremamente prejudicial, sim. Isso acaba colocando uma venda nos olhos das pessoas. E eu não estou falando de lado específico. Estou falando dos dois lados, se essa separação ainda faz sentido no Brasil. E essa bolha é prejudicial para a democracia e prejudicial para a construção. Ela é boa para a desconstrução, certo? Porque eu não quero ouvir o que o outro tem a dizer, lá do outro lado, porque não me interessa, ou porque eu tenho certeza de que não vai agregar para o meu discurso. Mas, na verdade, é o contrário. O nosso discurso ele é construído a partir do diferente também. Então, essa questão dos algoritmos aliadas à sua própria vontade de negar o oposto contribuem para esse movimento, com toda certeza. Cláudio, quer fazer alguma pergunta no bloco, Cláudio? Seria interessante essa questão do que você falou, de não ter limite e de mudança. O que pode mudar a partir de agora para a próxima eleição? Porque o Aloysio colocou muito bem, desde quando surgiu a influência das redes sociais, que era o antigo, né, o Orkut, e daí veio, né, gerando uma série de mudanças, surgiu esse tal de grupo de conversa, o grupo de WhatsApp, por exemplo, posso citar o nome do aplicativo,
Bom, surgiu, deu o efeito que deu, elegeu, né, lá o Obama, por exemplo, como o Luiz citou, depois foi repercutido, aqui em Campos chegou a ter influência fortíssima no Rafael, recapitulando. Bom, e agora que nós estamos todos mais um pouco habituados com essa questão, porque foi uma novidade, né? Foi uma onda, foi aquela coisa. Você acha que isso pode se repetir? Isso vai ter essa mesma força? Ou diante de tanta fake news, diante de tanto combate, hoje tem inclusive a CPI da fake news do Brasil, e que está andando, e que está apurando, e que mostrou aí uma série de grupos envolvidos até com capital de grandes empresas patrocinadoras também aí desses grupos, enfim. Como você vê a influência futura desse eleição esse ano, caso tenha, a gente não tem certeza, mas e aí? Será que vai ter o mesmo impacto, ou nós vamos estar meio que receosos aí com relação ao que vem dessas redes sociais? Olha, Cláudio, se não houver uma mobilização forte em relação a isso, e se não houver um papel definidor da justiça em relação a isso, acredito que possa sim se repetir, infelizmente. Porque eu vou mencionar para vocês uma pesquisa que foi realizada pelo Big Data. Por que infelizmente? Infelizmente porque é a parte negativa do impacto da rede social. Tem a parte positivíssima, que é levar informação para todo mundo. Hoje em dia é difícil é óbvio que eu não vou negar a realidade. Nós vivemos um país extremamente desigual. Eu não posso te afirmar que todo mundo tem acesso à informação, que isso é mentira, tá? Mas o acesso à informação foi ampliado, com certeza. Então, esse é o aspecto positivo do impacto das redes sociais nas eleições. Mas tem um aspecto negativo, que é a facilidade que você tem de disseminar notícias falsas, porque as pessoas às vezes não podem, ou às vezes não querem também ter acesso à notícia inteira, ter acesso ao contexto, procurar em fontes diferentes. Eu vou mencionar um exemplo que o governo menciona na figura do atual presidente, que de acordo com essa pesquisa do IDEA Big Data, 93% dos eleitores do atual presidente relataram ter sido expostos a conteúdos sobre supostas fraudes nas urnas eletrônicas. E 74% dessas pessoas disseram que acreditam nessas fraudes. Em março, mais especificamente no dia 9 de março, foi dito pelo atual presidente que havia provas de que essa fraude havia acontecido. E essas provas nunca foram mostradas. Mas se você perguntar às pessoas, elas vão dizer que acreditam sim, embora o resultado tenha sido favorável a ele. O que é curioso. Mas, exatamente por causa disso, porque não há tempo hábil, o consumo de notícias ele é tão forte, tão intenso e tão veloz, que não há tempo hábil para que as pessoas procurem averiguar aquela informação que chegou até elas. Então, se isso não for controlado de alguma forma, se não houver uma mobilização contra isso de alguma forma, esse resultado pode se repetir sim. Eu não estou falando de resultado A ou B de eleição, não estou falando isso, estou falando do impacto da rede social, independentemente do candidato, que se beneficiar delas, né? Eu queria colocar umas perguntas, eu fiz aqui umas perguntas em comentários no streaming do Facebook, vou voltar a eles depois, antes de acabar o programa, mas queria colocar uma pergunta do grupo de WhatsApp aqui, algumas perguntas que foram feitas previamente, quando eu anunciei essa entrevista. Beleza. Perdão. O Thiago Navarro, que faz parte do grupo Renova BR, coloca aqui, primeiro, parabenizar. Qual é a estratégia do movimento Campos pela Democracia para crescer num ambiente tão hostil atualmente em Campos, que é o Facebook, tendo em vista a grande presença de usuários bolsonaristas nessa rede social na nossa cidade? Ótima pergunta. A gente busca uma política exatamente de voz, dar voz a todo mundo. Se vocês forem observar o comportamento do grupo, a gente tem pessoas ali de diferentes mesmo, e eu posso te afirmar com toda certeza, diferentes cenários políticos. Pessoas que votaram na Marina Silva, pessoas que votaram em Fernando Haddad, pessoas que votaram no João Amoedo, pessoas que votaram no Henrique Meirelles. Então, nossa intenção é essa, é juntar essas pessoas e não para criar uma nova bolha, em que tudo esteja certo, não haja discussão, não haja debate. Pelo contrário, a gente busca esse debate, mas um debate que tem um objetivo em comum. Eu acho que debater, só para ganhar uma discussão, não é válido, especialmente no cenário que a gente vive no momento.
Então, a estratégia é essa, dialogar, é ampliar o diálogo, é convidar as pessoas e criar esse debate, para que, junto, em cima desse debate, a gente possa aprender. Porque eu percebo que, eu mencionei isso no grupo, no texto de boas-vindas, que nós temos batido muita cabeça. A gente se manifesta muito, o que é positivíssimo, mas, ao mesmo tempo, a gente não cria estratégias que busquem dialogar com esses setores da população que estão mais afastados. Por quê? Porque não me interessa dialogar com eles. Vou colocar entre aspas aqui. Se ele pensa dessa forma, não há nada que eu possa fazer. Então, não me interessa dialogar com essa pessoa. E esse pensamento é equivocado. Porque é a partir disso daí que a gente cria, a gente modula esse tipo de comportamento e dá margem para qualquer outsider vir e pegar esse eleitor com base em fake news, por exemplo. Então, nossa estratégia principal é diálogo, conversar e criar e traçar estratégias e planos de ação para atingir essa parte da população que foi esquecida, que foi invisibilizada e que se sentiu visível, que sentiu que seus anseios iriam ser respondidos em 2018. E não é o que está acontecendo. Tem uma outra pergunta aqui da Silvana Venâncio, jornalista, ex-colega de Fafic, estiver nos ouvindo, um beijo, Silvana. Porque abre até para o assunto do próximo bloco, que já que aquele ato de sexta-feira foi basicamente composto por estudantes, né? O ato antirracista de sexta, que a gente falou no início do programa. A pergunta para você, Ricardo, como você avalia os estudantes em geral? Eles estão conectados, usando o termo de hoje, no que está acontecendo no Brasil? Eles estão querendo lutar por seus direitos? Porque se falam dos estudantes, se fala tanto dos estudantes quanto na ditadura. Depois vieram os caras pintadas. E agora, como é que você vê o interesse geral? Esse cara pintada, só para esclarecer aos ouvintes, ela está se referindo ao movimento de 1992 que provocou o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Então, jovens estudantes de hoje, eu vejo os estudantes sim muito engajados. Vejo os estudantes interessados em participar dessa construção do processo democrático. E muito mais do que eram, por exemplo, há 10 anos atrás. E aí a gente pode citar de novo o impacto das redes sociais. É muito mais fácil hoje em dia se organizar, marcar protestos, marcar manifestações, marcar atos contra determinadas políticas. Eu sinto que o estudante está sim interessado em participar, ele está engajado. Eu acho que falta um pouco de direcionamento, porque há muita vontade de mudar, há muita vontade de transformar e há pouco de direcionamento. Então a gente precisa de lideranças que sejam capazes de unir esses diferentes grupos de jovens para poder chegar a um lugar comum. Mas, assim, respondendo a pergunta da Silvana, eu vejo os estudantes muito engajados hoje em dia, diferentemente de quando eu era um estudante no meu primeiro curso superior, alguns anos atrás. É diferente. A população os estudantes hoje em dia estão muito mais conscientizados em relação ao papel deles na sociedade, em relação ao papel deles no que é democracia. E eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que se houver um direcionamento correto, se houver alguma coisa que concatene as experiências, as vozes desses estudantes, a gente pode chegar a um lugar muito legal no que tange democracia. Cláudio, vamos fazer o intervalo para partir para o último bloco? Perfeito. 8h36, vamos seguir. Já foi o tempo em que as grandes produções de comícios, né, que na verdade eram showmícios. Como é que muda, hein, rapaz? Boa, Cláudio, boa, termina com essa pergunta, muito boa, muito boa. Pena que talvez o nosso querido, o Ricardo vai ter conhecimento histórico e não de memória, mas quantas vezes a gente viu shows aí, nacionais até, grandes, né? Em showmícios, em que o político era o menos interessante naquele show. O negócio era o artista e o político dar o recado dele no meio do show e evidentemente que o artista fazer, ou até mesmo, Aloysio, cantar o jinglezinho do candidato. Era uma coisa, né, muito, muito diferente. E também, talvez já tenha sido o tempo, e aí eu entro na pergunta, da televisão, influenciar o eleitor do rádio, jornal, revista, que hoje tem aí
influência muito mais forte, principalmente na questão política para a eleição. Como é que você vê e analisa essa coisa toda, daquele tempo para cá? O que você acha que mudou para melhor, por exemplo? Vamos lá. Eu vou mencionar, assim, eu vou falar sobre a questão do showmício, primeiro em relação à televisão, que foi a última pergunta que você fez. A televisão perdeu muito espaço para as redes sociais. E não só em relação à política, em relação a todos os aspectos. A gente tem aí o avanço dos serviços de streaming nos últimos anos tem tirado muito espaço da televisão. Então, mesmo essa influência política da televisão perdeu espaço. E a gente volta na questão das redes sociais. Tá? Eu venho de uma geração, e não, assim, é a mesma geração de agora, não tem tanto tempo assim, eu sou uma criança dos anos 90. E uma criança dos anos 90 era muito influenciada pela televisão. A gente assistia muita televisão. A gente assistia desenhos animados e N coisas que passavam pela televisão, porque era um entretenimento que a gente tinha. Isso mudou. A criança de hoje em dia é uma criança já muito mais informatizada. Ela tem acesso a tablet, a youtubers, a diversos tipos de mídia. Então, isso também se aplica para os adolescentes e para os adultos. A influência da TV é muito menor. Eu não vou te dizer, precisar o quão menor ela é, mas é muito menor, com toda certeza. Em relação aos showmícios, eu era adolescente, eu vi que, eu não lembrava exatamente a data, mas eu vi que foi em 2006 que eles foram proibidos. E em 2018, voltou-se à pauta, a questão dos showmícios. Por que proibidos? Sabe? E é uma coisa que influencia muito. Na época dos showmícios, e eu não falo de campos, eu falo assim de um panorama geral do Brasil, eram ferramentas muito utilizadas para, por exemplo, desvio de dinheiro. Sabe? Um ponto. 2, ele tira um pouco o foco da questão política e joga o foco para o entretenimento. A população carece de entretenimento o tempo todo. A gente vive num país em que as mazelas são muito grandes, a gente trabalha muito, a gente tem uma alta carga tributária e as pessoas querem ver esse retorno e oferecer shows para a população, gratuitos, entre aspas. É um desses retornos pelo qual a população espera. Então a população buscava entretenimento. Isso acabava deixando o plano político de lado. Então, quão interessante era essa proposta, e quão interessante é voltar essa proposta, no momento que a gente vive. Sabe? Eu acompanhei, eu lembro de muitos showmícios na minha adolescência e eles faziam muita diferença na época. Hoje em dia, também acredito que não fariam tanta como antigamente. Principalmente quando o papel do artista na nossa política é muito questionado hoje em dia. Entendeu? O artista da política não é visto com bons olhos por algumas pessoas, por determinados setores. Então, não acredito que fosse fazer tanta diferença no nosso atual panorama. Mas antigamente faziam toda a diferença, com toda certeza. Acho que ali não foi de 1900, eu estou pesquisando para confirmar, você pesquisou aí, teve que ela vem sendo discutida a cada ano, mas acho que a primeira proibição aconteceu em 1997, dos showmícios. Aí depois vem sendo, né, questionado e aí vem surgindo novas resoluções ao longo desse tempo. E depois eu apuro para conferir, mas eu acho que é em 1997. Já havia a proibição a Lei 9.504/97, que veda especificamente a realização de showmício de candidatos com a finalidade de animar. Mas essa é a Lei Eleitoral 9.504. Bom, independente da data que mudou. Então podemos ir ao intervalo, Luiz, a gente fecha esse bloco e próximo bloco então, já voltando com o destaque aí da polêmica que está esse assunto, a repressão ao protesto no ato antirracista aqui no Pelourinho, que hoje terá uma nova edição desse ato, ok? Embora, Cláudio, só destacar que não são os mesmos organizadores, né? Sim. O protesto, o ato de sexta foi uma coisa de estudantes em rede social. Esse agora de hoje tem não que os estudantes de sexta não possam participar hoje, mas assim, ele tem muito mais instituições e coletivos virtuais envolvidos, né? É uma coisa a priori, né, maior. Perfeito. Naturalmente com mais gente, então, né? A expectativa é essa, né? Como eu falei aí no bloco anterior com o Ricardo,
é fácil falar sobre a história que já houve, né? Que vai haver é um pouco mais complicado, mas em tese sim. Tinha uma mulher boa nisso aí, né? Mãe de Ná. Essa história de previsão. Eu sempre uso como exemplo, só para terminar o programa. O bloco aí. Perdão, o bloco, desculpa. Todo mundo se lembra, acho que, do Kasparov, que foi tido como o Pelé do xadrez, né? O maior jogador de xadrez, o russo de todos os tempos. E nesses anos 90 que vocês estão falando aí, eu voltei a eles, vocês falaram aí, criaram um computador chamado Deep Blue, né? Para enfrentar o Kasparov. E o Kasparov perdeu, era melhor de 7, se não me engano, perdeu por 5-3. E aí o Jornal do Brasil, naquela época era impresso, e era um grande diário fluminense, inclusive trabalhei nele nos anos 90 também, colocou assim, e eu sou um xadrista medíocre, né? Eu sei quando muito movimentar as peças. Aí colocou assim o tabuleiro com as peças, imprimiu no jornal, na seção de esportes, e colocou assim uma pergunta: veja se consegue identificar o checkmate que Kasparov não viu. Eu olhei para o tabuleiro, eu em 15 segundos vi. Como é que um medíocre, um imbecil, pode ter visto o que um gênio como Kasparov não viu? É simples, eu sabia que ali tinha um match, ele não sabia. Então, saber da história que já houve é muito fácil. O medíocre se compara ao gênio, até supera o gênio. A que vai haver são outros 500. Entendi. A jogada ali você já sabia qual era, é verdade. Já sabia que tinha uma jogada, né? Porque é a história do que já houve, né? Aí é fácil. Mandinar é mais difícil. 8h44, mas pelo menos no que diz respeito à torcida e à nossa expectativa é de que corra tudo em paz, e eu não tenho dúvida de que todos pensam assim. Vamos ao intervalo rápido, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento da Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar. A Proteus